tiver o desejo de fazer o mesmo, continuar trabalhando e fazer alguma coisa para o Senhor, tem bastante trabalho na igreja para o Senhor, viu? Glória a Deus. Vamos louvar juntos, irmãos, com os corinhos, Espírito em verdade. Vamos adorar o Senhor neste momento. Continuar adorando, né? Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti.
consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Todos os homens. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Aleluia. Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Convido os amados irmãos para nós abrir as nossas Bíblias. Em 2 Coríntios, capítulo 9, e o versículo 6 em diante, alguns versículos da palavra do Senhor nosso Deus. Me sinto feliz, irmãos, nesta noite, estar nesse santo lugar, mais uma vez, para assim adorar esse Jesus maravilhoso, com o qual um dia entregou a sua vida para nos salvar. Nos diz assim a palavra do Senhor, no capítulo 9 de 2 Coríntios, versículo 6, quando Paulo escrevia aos irmãos ali em Corinto, mas nesta noite essa carta é para nós, é conhecido de todos, mas a palavra do Senhor, ela é maravilhosa cada dia. E digo isto, e o que semeia pouco, também pouco ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, que não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tende sempre em tudo, toda insuficiência, abundeis em toda boa obra. Amém? Que palavra, irmãos, maravilhosa, que o apóstolo nos escrevendo aos irmãos, mas nesta noite o Espírito Santo colocou esta palavra no meu coração. E é uma verdade, irmãos, que cada um deve de contribuir com alegria, não com tristeza, não por obrigação, mas trazer a sua oferta também, que é uma maneira de adoração ao nosso Deus. Aleluia! Na casa do Senhor, ter prazer com alegria de contribuir com os dízimos, com a sua oferta, aquilo que o
o Senhor propôs no seu sentido, no seu coração, e eu vou fazer isso, mas quero fazer com alegria, não fazendo uma troca, mas fazendo lá do fundo da alma, porque é da obra do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dar um testemunho nesta palavra, bem rápido. Eu tenho uma filha que há poucos dias trabalhava numa firma muito grande aqui em Maringá, e ela se fechou. Mais de 100 funcionários foi dispensado. E não fizeram nem acerto, ela ficou desempregada e ficou muito triste. Eu fui para minha casa, ela e a minha netinha, mas ela fez um propósito no seu coração, aleluia, batendo em porta, mandando um currículo. Estava desanimada e disse: pai, eu vou embora de Maringá. Mas todos nós que somos pais, ficamos tristes, né, quando um filho está indo assim, de uma maneira desta. Mas ela foi na casa do Senhor, aleluia. Ela já entrou aqui e fez o seu propósito. A semana passada, ela foi e falou assim: ó, vai dar uma passeada, e você, quando você voltar, você vai ver que as coisas estão normalizadas. E ela fez o propósito, irmão. Quarta-feira, uma firma muito grande aqui chamou ela para trabalhar com um salário muito mais do que ela recebia. Aleluia. Faça aquilo que o Senhor propôs no seu coração, Ele quer. Aleluia. Vê aonde está a tua fé, a tua obediência. Deus, irmãos, vai responder a sua oração. Aleluia. E o nome dEle será glorificado. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe. E que esta palavra, cada dia ela possa crescer no meu e no seu coração. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Pega aí a sua oferta. Aleluia. Não fica constrangido. Se você não tiver também, você fala com o nosso papaizinho do céu. Ele é poderoso, viu? Ele é poderoso para realizar uma grande obra na sua vida, e no próximo culto você vai trazer a sua oferta, porque Ele conhece o coração de todos, sabe qual é o problema, mas Ele é um Deus que abre as portas. Nosso Deus e nosso Pai que estás no céu, mais uma vez, Senhor, eu levo os meus pensamentos ao torno da Tua graça, porque eu creio, Senhor, que o Senhor nos ouve quando nós clamamos com o coração sincero diante de Ti. Pai Santo, venha abençoar, Senhor, a Tua igreja, os Teus filhos, que neste momento, ó Pai, vai contribuir para a Tua obra. Aquilo, Senhor, que está no seu coração, no seu alcance. Quem sabe alguém nesta noite também fazendo um propósito, e Tu és um Deus, Senhor, que responde às orações, aleluia. Tu és um Deus que conhece cada coração, Senhor, que não precisa falar para ninguém, mas fala em secreto contigo, Pai, e o Senhor abre as portas, Senhor, do emprego. Abençoa, Senhor, os Teus filhos, que aqui estão, e aqueles também, Senhor, que não estão. Tu sabes, Senhor, a necessidade de cada um. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, vamos aproveitar essa oportunidade. Quero chamar as crianças que vão aprender a palavra ali no salão. As crianças vêm aqui para frente. Cadê as crianças? Cadê as nossas crianças? Estão vindo, né? O tema hoje é a água da vida. Eles vão aprender sobre Jesus Cristo, né? Que é a água da vida que lava, purifica, transforma todo o nosso ser. Aleluia. Nós sempre temos irmãs, adolescentes, jovens animadas para trabalhar com as crianças, né? Estenda sua mão para cá, vamos orar para essas crianças abençoando. Amado Deus e Pai, Senhor da glória, abençoa grandemente essas crianças, meu Pai, as professoras que estarão ali no salão, Senhor, ministrando a Tua palavra sobre o tema de água da vida, que o Senhor possa abençoá-las, Senhor, usá-las nas Tuas mãos para ensinar as nossas crianças. Abençoa-as em nome de Jesus. Amém.
sim, tu és fiel, Rei dos reis, Senhor, sim, tu és fiel, fiel, sim, tu és fiel ao Senhor Salvador, o meu louvor. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel.
o meu louvor ao Senhor Salvador, nosso louvor. Aleluia, amém, Jesus. Vamos colocar em pé, pastor Robson, ministrando a palavra do Senhor. Graças a Deus, porque o nosso Deus é fiel. Você confirma essa verdade? Glória ao nome de Jesus. Queridos irmãos, abram suas Bíblias, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos ler a palavra de Deus, a partir do versículo 1 até o versículo 11, onde encontramos a seguinte escritura: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões, vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Amém, irmãos? Você pode orar neste momento pedindo que o Senhor mais uma vez nos comunique pela sua graça a sua palavra. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome e nos abrimos, ó Deus, para a iluminação da verdade eterna da sua palavra. Nós a recebemos como inerrante, nós a recebemos como perfeita, nós a recebemos como espada mais penetrante que qualquer outra espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, é apta para discernir as intenções do coração. E nós cremos que o Senhor vela pela sua palavra para cumprir. E nós cremos que para sempre a tua palavra permanece no céu, e nós estamos reunidos aqui em adoração, em louvor ao teu nome, com a nossa vida, Senhor, rendida aos teus pés, desejosos que tu ministre a tua palavra, Senhor, que não seja, ó Deus, as minhas palavras, mas que sejam as tuas palavras, ó Deus. Ministra no nosso coração, nos ensinando, nos corrigindo, nos redarguindo, nos levantando, nos encorajando, nos vivificando, nos dando inspiração para viver uma vida cristã relevante, que adore e aguarde tua volta gloriosa.
É o que nós te pedimos, agradecidos em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória ao Senhor. Queridos irmãos, hoje nós louvamos a Deus com 2 hinos maravilhosos da nossa harpa cristã, que falam acerca da grande expectativa que temos, que é a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo a chamou de a bem-aventurada esperança, a bem-aventurada esperança do Filho de Deus. E nessa escritura que li, escrita por Lucas ao seu amigo, alto oficial do Império Romano, Teófilo, Lucas e Atos era um livro só, e ele escreveu um verdadeiro tratado a partir de pesquisas, a partir daquilo que ele colheu dos testemunhos daqueles que conviveram e viveram com o Senhor Jesus durante o seu ministério. Tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos dos Apóstolos, segundo os estudiosos, é a melhor versão, é a melhor escrita da língua grega do Novo Testamento. Lucas estudara medicina em Atenas e com certeza o apóstolo Paulo usufruiu deste dom profissional deste servo do Senhor, porque ele o chama de o médico amado. Em outra escritura, ele o chama de apóstolo junto com ele. Nós vemos que é uma pessoa que conviveu com as testemunhas oculares, testemunhas que presenciaram a vida do Senhor Jesus e nessa escritura que lemos, possivelmente presenciaram também a ressurreição, perceberam que Jesus provou por 40 dias que ele estava vivo. Você que é um irmão mais maduro na fé, você não deve nunca olhar para o pastor quando faz essa recapitulação de verdades básicas do Evangelho e recriminar dizendo, mas será que o pastor vai ficar hoje falando essas coisas tão elementares? Porque nossos adolescentes, as crianças, os novos crentes, eles precisam ter esse conhecimento. Então, por isso que é importante eu recapitular essas coisas que, para quem sabe, 70% da igreja já é muito definido. Porque o mundo está batendo muito contra a divindade de Jesus, batendo contra a sua encarnação e batendo contra a sua ressurreição. E nós, como servos de Deus, precisamos reavivar na nossa mente que o nosso Senhor Jesus é Filho de Deus, é Deus como Pai. Você confirma essa verdade? Você crê que Ele morreu na cruz para te salvar? Você crê que Ele ressuscitou o terceiro dia? Você crê nas narrativas do Evangelho, dos 40 dias que Ele esteve provando a sua ressurreição, aparecendo para um e para outro? Quantos creem essa verdade? Nós cremos nessa verdade. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, disse que o Senhor Jesus ressurreto apareceu a 500 irmãos de uma só vez. Dá-nos a impressão que talvez seja nesse evento aqui, no evento da assunção do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus se eleva diante dos seus apóstolos, com certeza, e alguém acredita que aqui estavam aqueles 500 irmãos que foram testemunhas oculares de uma só vez de que Cristo estava vivo durante esses 40 dias e eles viram o Senhor subindo. O salmista, no dos Salmos, ele retrata profeticamente a entrada do nosso Senhor Jesus no céu, quando naquele cântico ele disse: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, porque aí vem o Rei da Glória, o teu Senhor. O Senhor Jesus entrou no céu numa das solenidades mais importantes, extraordinárias, profundas
maravilhosas, metafísicas de toda a humanidade. O Senhor Jesus entrou com honras no céu, honra daquele que abriu mão dos direitos de divindade para estar aqui, vestir a nossa humanidade, viver conosco, se identificar conosco, ter empatia conosco, ter compaixão de nós e morrer por nós. E Ele é digno de abrir aquele livro e desatar os seus selos, e Ele subiu. E a palavra de Deus diz que uma nuvem o ocultou. Nós entendemos que esta nuvem não é uma nuvem comum atmosférica. Talvez tenha sido a mesma nuvem que acompanhou Israel por ocasião da sua peregrinação do deserto para amainar o sol por sobre o povo de Deus. E nós sabemos que esse texto descreve a ascensão de Jesus. É uma das doutrinas menos pregadas na Bíblia. Jesus, ele subiu ao céu. Só existe uma pessoa que subiu desta terra com glória como Jesus. É mentira que Maomé subiu ao céu. É mentira que Maria subiu ao céu. Somente o Senhor Jesus subiu com glória e por isso Ele foi recebido com honra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Todas as criaturas do céu ergueram-se e tributaram ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e Ele assentou-se à direita do Pai. Ele está agora à direita de Deus Pai. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Porque Jesus está vivo à direita de Deus. E quando os nossos primeiros irmãos estavam olhando ali, eles que já haviam conjecturado com Jesus em outra ocasião, no sermão profético, eles perguntaram 3 coisas. Quando acontecerá estas coisas? Porque Jesus dissera a eles que não ficaria pedra sobre pedra do templo, que não seria derribada, arrancada do lugar que ela estava. E Tito precisou se afastar um pouco do teatro de operações de Jerusalém, e ele não queria que os soldados destruíssem o templo. Mas ele saiu de perto dos soldados, e os soldados ávidos para pegar ouro, que Herodes havia incrustado ouro nas paredes, eles atearam fogo no templo de Jerusalém, e o fogo derretendo foi para a terra, e eles então foram obrigados a revolver todas as pedras do templo. O templo foi literalmente derrubado, pedra por pedra, porque a palavra de Jesus se cumpre. A palavra de Jesus se cumpre. Jesus disse que isso ia acontecer. E eles perguntaram, quando vai acontecer essas coisas? Depois eles perguntaram, quais sinais serão da tua vinda? Depois eles perguntaram ainda, quando será o fim do mundo? Essa mensagem eu prego domingo que vem. Hoje eu quero me deter aqui, quando esses homens, os primeiros irmãos nossos, ávidos por reaver o trono de Israel, eles perguntaram para Jesus, Jesus avisou que ele estaria subindo, e eles falavam, o Senhor vai restabelecer o trono de Israel? O Senhor então disse a eles, não compete a vocês saberem as estações, tempos, eras e épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Veja como são as coisas. O Senhor Jesus ressurreto, eles estavam vendo que aquilo não era uma coisa natural, e sim sobrenatural. Jesus vivo diante deles. Eles já tinham visto Jesus por 3 vezes quando o Senhor aparece ao colégio apostólico. O Senhor apareceu para 2 indo para o caminho de Emaús, e eles estavam preocupados com a política. Eles estavam preocupados com as coisas da terra. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, que nós estamos muito preocupados conosco mesmo e estamos esquecendo da vontade de Deus para a nossa vida, para a nossa família,
para a nossa igreja e para a humanidade. O Senhor Jesus os repreende, dizendo que não competia a eles fazer aquela pergunta, porque aquilo diz respeito a uma decisão do Pai. Quando é que Israel será realmente o centro do mundo? Hoje o mundo rejeita Israel. Hoje Israel não tem Jerusalém como sua capital. O mundo reconhece Tel Aviv como a capital de Israel. Hoje Israel é cercado por 18 inimigos, declaradamente inimigos. Hoje Israel sofre porque o presidente do Irã vai em cadeia nacional dizendo que o grande sonho do Irã é jogar Israel para dentro do mar Mediterrâneo e acabar com a nação de Israel. Israel sofre porque a Cisjordânia está na mão dos árabes. As colinas de Golã estão nas mãos da Síria. Israel é oprimida por todos os seus inimigos. E Israel é o ponteiro do relógio de Deus. E aqui os nossos primeiros irmãos judeus, eles queriam saber quando é que vai se cumprir aquela palavra que de Jerusalém sairá as leis que tu profetizaste em Jeremias, em Isaías, em Ezequiel, e a nossa nação está sendo, desde muito tempo, pisada pelos gentios, pisada pelos pagãos, pisada pelos estrangeiros. Eles estavam agoniados com isso, e o Senhor Jesus tirou esse foco, e Jesus disse: olha, vocês precisam ser cheios do Espírito para vocês testemunharem da minha salvação. Se você está muito preocupado com alguma coisa que não é a vontade de Deus, vai lá no fundo do seu coração. Deus vai bradar para você que você precisa estar cheio do Espírito de Deus. E à medida que você faz a vontade de Deus, você busca o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Quantos creem que isso é verdade? E aí o Senhor, Ele continua dizendo... E quando o Senhor está falando que eles vão ser cheios do Espírito e vão trabalhar até os confins da terra, anunciando o Evangelho, quando dizia isto, veja que foi Jesus, mal acabou de dizer isto, vendo eles, foi elevado às alturas. Então o Senhor Jesus começou a vencer a lei da gravidade, foi subindo, e uma nuvem o recebeu, versículo 9, ocultando a seus olhos. Eles foram vendo, de repente aquela nuvem impediu-os de ver o Senhor. E estando com os olhos fitos no céu, ficaram todos fixados, imagina a situação. E enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco. Os anjos, eles são mensageiros de Deus. A palavra anjo significa mensageiro. Eles são enviados à terra para nos trazer mensagens, e eles são enviados, inclusive, para distribuir dons à igreja. Os anjos, eles têm uma atividade tremenda, e o escritor aos Hebreus diz que eles são espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. E aqui, estes anjos tinham uma palavra de consolo, mas também uma palavra profética. E eles disseram: varões galileus, por que vocês estáis olhando para o céu? Esse Jesus, essa palavra é muito importante. Não é um espírito que vai voltar. Não é uma visagem. A volta, a segunda vinda de Cristo é uma vinda literal. Quantos creem que isso é verdade? Você não pode deixar o diabo tirar isso da sua mente. Você não pode deixar de ensinar isso a seus filhos. Nós não podemos permitir que os estudos universitários dos nossos jovens tirem esta verdade do coração deles, porque isso já aconteceu na Europa, isso já aconteceu em metade da outra América, isso já aconteceu numa sociedade que diz pós-cristã, numa sociedade que se orgulha em ser pós-moderna.
uma sociedade que acha isso uma maluquice. Eu quero dizer aos irmãos que a primeira vinda do Senhor, quando Ele nasceu em Belém da Judéia, o Verbo se fez carne e vimos a sua glória, ela foi profetizada 9 vezes a menos que a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo foi profetizada 9 vezes a mais que a primeira vinda. Eu quero dizer para os irmãos que o profeta Zacarias fala da segunda vinda, o profeta Ezequiel fala da segunda vinda, o profeta Isaías fala da segunda vinda, o profeta Joel fala da segunda vinda, o profeta Sofonias fala da segunda vinda, o profeta Ageu fala da segunda vinda, os anjos falaram da segunda vinda, os apóstolos falaram e escreveram sobre a segunda vinda, e o Espírito Santo continua falando que o nosso Senhor Jesus vai voltar. Eu creio que Jesus vai voltar, eu estou aguardando a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele disse: esse Jesus, é Ele mesmo, que dentre vós foi recebido em cima no céu. Veja que Ele foi recebido em cima no céu para nós, para Ele continuar um dos seus ministérios, que é o de sacerdote. Um dos ministérios mais relevantes para nós hoje, que o Senhor Jesus ocupa em nosso favor, é o ministério de sacerdote. Por Ele nós podemos entrar no Santo dos Santos. Por Ele nós podemos clamar a Deus e Ele nos ouve. Por Ele nós não precisamos mais de um clero profissional. Todos nós somos sacerdotes de um sacerdócio real, segundo a ordem de Melquisedeque, e esse Jesus, Ele está lá garantindo-nos que qualquer momento que você orar, no nome de Jesus, você não precisa de intermediário, porque a sua oração alcança o céu, porque Ele está garantindo isso, e nas suas tentações, Ele intercede por ti, dizendo ao Pai: Pai, eu vesti aquela humanidade, aquela tentação é muito forte. E Ele está lá, Ele foi recebido lá por nós, para nós, em nosso favor, que dentre vós foi recebido em cima no céu. Agora leia comigo a parte final. Há de vir assim, como para o céu ouvistes ir. Vamos ler esse pedacinho? Se você não está com a Bíblia aberta, repita comigo. Há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Tá, mas aquele povo já morreu tudo, pastor. O que significa isso? Como é que Jesus fala que eles vão de vir? Na verdade, o que Jesus está dizendo é o mesmo, o que os anjos estão dizendo é o mesmo que o Senhor Jesus disse, quando Ele disse: não passará esta geração sem que veja isto que eu estou falando, o sermão profético em Mateus 24. A palavra geração, ela tem 5 significados na Bíblia. E um dos significados significa a etnia. A geração seria a etnia judaica, os judeus. Então, quando o Senhor diz a eles: olha, há de vir, vocês vão ver, dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir como para o céu ouviste ir. Ele está dizendo que é aquela geração, a etnia dos judeus, vão ver Jesus descer de novo. Agora, o que Jesus está dizendo aqui, que é uma coisa que nem todos assimilam e nem todos conseguem entender o texto sagrado, é que a segunda vinda do Senhor Jesus, ela é dividida em 2 dimensões. Ela é dividida em 2 fases. A primeira fase está muito classicamente demonstrada em cerca de 10 textos sagrados, mas especialmente de 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, quando o Senhor diz através de Paulo: não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já morreram. Porque aqueles que morreram em Cristo,
por ocasião da segunda vinda de Cristo, eles ressuscitarão primeiro. E eles vão receber um corpo glorioso. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. E os dois grupos, os ressurretos e nós, nos encontraremos como o Senhor. Esta é a primeira fase, quando Jesus vem para a sua igreja. A segunda fase é quando Jesus desce com a igreja depois da grande tribulação. Então, na verdade, essa referência que os anjos estão dizendo, está se referindo à etnia dos judeus. Os judeus vão ver Jesus descer, e vai se cumprir o que profetizou o profeta Zacarias, que vai ser derramado sobre eles um espírito de graça e súplica, e olharão para ele e reconhecerão que ele foi o que eles traspassaram. Eu estive 2 vezes em Israel, e na primeira vez que eu estive em Israel, foi um grande privilégio que Deus me deu pela sua graça. Eu entrei pelo Ministério de Turismo de Israel, gravei um vídeo lá, que alguns irmãos adquiriram, e na última semana que lá estava, eu fui nas montanhas, e eu entrevistei um rabino Joseph Ariel. E a última pergunta que eu fiz a ele, eu falei para ele, obviamente, tinha um tradutor me ajudando, eu disse, olha, esse vídeo vai passar lá no Brasil, e lá existe alguns judeus, lá em Manaus, lá em Porto Alegre, lá no Recife, lá no Rio, lá em São Paulo. O senhor pode fazer uma palavra para eles. Aquele homem encheu o seu diafragma de ar, os seus olhos marejaram de lágrimas, e eu fiquei muito admirado. E aí, enquanto escorria uma lágrima do olho, ele disse, judeus, voltem para casa, porque o Messias está vindo. Mas eles estão aguardando o Messias como nós o recebemos em Belém. Eles o rejeitaram. Eles rejeitaram o Messias. E Deus tem um pacto com o seu amigo Abraão. Os pactos de Deus não são contratos humanos. Num contrato humano, a gente pode até, por força de circunstância, fazer um distrato, fazer um adendo contratual, mas os pactos e as alianças de Deus são eternas. Deus não quebra o pacto. Deus tem um pacto com Abraão. Deus tem um pacto com Isaac. Deus tem um pacto com Jacó, o qual ele mudou o nome para Israel. Deus tem um pacto com Davi, e ele prometeu para Davi que de Davi não sairia o trono de Israel. Deus tem um pacto, e Jesus Cristo é descendente, do ponto de vista humano, de Davi. Na genealogia de Jesus em Mateus, ela vai dar até as origens de José, que o tornam herdeiro legítimo do trono de Davi. Inclusive, ele era da cidade do próprio Davi, Belém. Na genealogia de Lucas, você vai subindo, e a genealogia de Lucas vai dar em Maria. Maria, a descendência dela também é da descendência de Davi. Portanto, o Senhor Jesus é descendente de Davi, é descendente de Abraão. Jesus de Nazaré é uma figura humana que nasceu nessa terra, divina, 100% homem, 100% Deus. Jesus é histórico, ele existiu, tem 4 evangelhos narrando a sua história. Nós sabemos que o cristianismo mudou a história do mundo. O mundo não seria o que é hoje sem Jesus. O mundo não seria hoje sem o evangelho. O mundo seria muito pior. Por isso, nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos que o nosso Salvador veio e ele vai voltar. Quantos creem que Jesus vai voltar?
Então Deus tem um compromisso com o seu povo. E a grande tribulação, aquele período que a Bíblia chama de grande tribulação, irá acontecer com o objetivo de Deus cumprir o pacto com Abraão. De Deus mostrar para Israel que aquele que eles traspassaram é o Filho de Deus, é o Messias que eles deveriam ter aceitado. Portanto, quando você vê alguém atacando Israel, quando você vê a ONU, 1/3 do que a ONU escreve é contra Israel. Quando você vê uma Unesco que disse agora, semana retrasada, que o muro ocidental não tem nada a ver com os judeus. Olha só que absurdo. Qualquer menino que não é crente, que estudou a história da humanidade, sabe que aquele pedaço de terra Abraão comprou para sepultar a sua mulher, e ele comprou um pedaço grande de terra. Nós sabemos que aquela terra pertence ao povo de Deus. E você não pode se unir quando alguém fica criticando Israel, porque a palavra de Deus diz a Abraão: aqueles que te abençoarem, eu vou abençoar, e aqueles que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar. Não é que nós tampamos os olhos para os erros de Israel, tampamos os olhos para a etnia dos judeus. Toda raça, todo povo tem seus pecados, mas nós temos que crer na palavra de Deus. Para entender a palavra de Deus, especialmente a doutrina do futuro, você precisa entender que a Bíblia, ela distingue 3 grupos de pessoas. Primeiro grupo, os hebreus, descendentes de Abraão. Segundo, os gentios, os não-judeus. E terceiro, a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus, no Antigo Testamento, ela é mostrada muito palidamente. A igreja de Jesus, no Antigo Testamento, nos profetas, é mostrada numa nuance. Deus, ele abriu um pouquinho da cortina e algum profeta escreveu alguma coisa. Salomão escreve alguma coisa em Cantares. O Davi, como profeta nos Salmos, escreveu alguma coisa que é um pequeno vislumbre. Por isso que o apóstolo Paulo, quando vai se referir à igreja, especialmente aos Efésios, ele diz que é um mistério de Deus. A igreja é um mistério de Deus. O apóstolo Pedro diz que a maneira com a qual Deus trata a igreja, a maneira com a qual eles vêm fazer missão aqui, a favor da igreja, ordenada por Deus, eles estão aprendendo com a igreja. Os anjos aprendem com a igreja. Então, para você entender a revelação de Deus, você tem que admitir que é preciso ler um texto e ver, esse texto é para Israel, esse texto é para as outras nações, ou esse texto é para a igreja de Jesus. E eu quero dizer para você que a igreja de Jesus é o grande corolário de Deus. A igreja de Jesus é a noiva do Cordeiro. E é muito melhor ser membro da igreja de Jesus Cristo na face da terra, de que ter o pedigree de Abraão, para a glória do nome do Senhor. Você louva a Deus por isso? Então, às vezes, os hinos da nossa harpa cristã, as pregações e alguns textos do próprio Senhor Jesus, eles misturam a segunda fase com a primeira fase. E nem sempre é tão fácil. Um dos textos mais difíceis de se interpretar é Mateus 24. Porque se mistura tanto essa primeira fase, que Jesus vem buscar o seu povo, a que chamamos de arrebatamento, é a palavra que Paulo usou em 1 Tessalonicenses 4. O Senhor Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Quantos creem que isso é verdade?
Foi ele quem disse: e quando eu for e vos preparar lugar, virei eu para vós e vos levarei para mim mesmo. Eu falei que ele disse que vai te levar para você estar com ele. Eu falei que Jesus vai vir te buscar. Quantos creem que isso é verdade? Aleluia. Ele garantiu. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, ele disse: eis que eu venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E ele disse, meus irmãos, e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Eu tenho comigo, digo eu, não o Senhor, que quando estiver faltando assim, 1/1000 de segundo, talvez 1 segundo antes da vinda do Senhor, nós vamos ser avisados. O Espírito Santo vai nos avisar. E nós vamos ter uma alegria tão grande. Nós vamos ter uma alegria tão grande. A Bíblia não diz isso, mas eu creio assim. E eu também acredito que o inimigo vai arregimentar todos os demônios para atrapalhar. Vai ser a maior estratégia de guerra que Satanás já fez, para atrapalhar o arrebatamento da igreja. E ele sempre fez assim. Faz 4.000 anos que ele estuda o jeito que Deus abençoa o seu povo. Faz 4.000 anos que ele atrapalha a nossa vida. Faz 4.000 anos que ele produz morte. Faz 4.000 anos que ele produz desgraça. E eu quero dizer para você que nada vai poder nos deter. O Senhor Jesus vai nos levar. Ele vai nos levar. Ele vai nos levar. Eu creio que Ele vai nos levar. Ele vai nos levar. Ele vai nos levar. E os seus discípulos disseram: mas Senhor, o Senhor tem como dar alguma pista para a gente? Que o judeu, ele é muito fixado em sinal. E ele falou, sim, e ele cita alguns sinais. Mas de modo geral, quais sinais? O saber se multiplicaria. Daniel 12, versículo 4. Nós estamos no século em que a ciência se multiplica. Os últimos 4.000 anos, nos últimos 400 anos foi produzido mais ciência do que nos últimos 4.000. Nos últimos 40 foi produzido mais ciência que nos últimos 400. E nos últimos 4 anos foi produzido mais ciência do que nos últimos 40 anos. É sempre nessa proporção. A ciência multiplica em PG, em progressão geométrica. A ciência vai se multiplicar. O engano religioso, Mateus 24, 4 e 5. Ocultismo, orientalismo, messianismo, espiritismo, nova era, pentecostalismo sem cruz. Ciência sendo usada como religião, como alguns físicos quânticos. O engano religioso. Convulsões naturais, convulsões sociais, convulsões políticas, guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, epidemias, terremotos, maremotos. Agora, há 2 semanas atrás, o mundo ficou assustado porque a Rússia mandou voltar todos os seus embaixadores para a sua terra. Muito estranho. Eles estão de olho na Síria. Estados Unidos briga com eles. Voltou aquela polarização da época da chamada Guerra Fria. O mundo está numa expectativa muito estranha. Vocês estão vendo as notícias. Vocês estão vendo como o mundo está caminhando. Foi eleito como primeiro-ministro da Inglaterra um homem que é declaradamente muçulmano. O último primeiro-ministro ia no Natal, no dia da Ação de Graças, falar de Deus, da Bíblia. E agora, com um ministro eleito pelo povo inglês, muçulmano. Por quê? Porque o evangelho não tem mais sentido para eles. Templos do tamanho desse, em Londres, são usados hoje como boate, são usados hoje como bordel, são usados hoje como museu, são usados hoje como cinema. Temos alguns irmãos que moraram em Londres, sabem do que eu estou falando.
porque isto é sinal da segunda vinda do Senhor Jesus. A multiplicação da iniquidade, a sociedade hedonista, sem absolutos, o chamado pansexualismo, a imoralidade, o despudor, a pornografia, a maldade, a violência, a crueldade. A multiplicação da iniquidade. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, disse o Senhor Jesus. A apostasia, a deserção da fé, o descomprometimento com a cruz de Cristo, o desânimo por servir a Deus, o racionalismo, o secularismo, o liberalismo, o ecumenismo, onde já se viu um rabino pega a mão num baba-orixá, do lado tem um sheik, do outro lado tem um bispo católico, do outro lado tem um pastor da igreja luterana. Eu tenho que falar o nome que é para vocês não ficar confusos. E eles levantam a mão e rezam junto. Isso já é a preparação para a super igreja que vai aparecer no mundo, quando o Senhor Jesus nos buscar. A palavra de Deus nos diz, e eu estou encerrando agora, e disse-lhes uma parábola, Lucas 21, 29. Olhai para a figueira. O que é a figueira? Figueira é o símbolo de Israel. É a árvore que simboliza o Israel na escatologia, no estudo do futuro, do ponto de vista bíblico. Jesus disse, olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, Jesus está dizendo, olhem para Israel. Olhem para Israel. Israel é o ponteiro do relógio de Deus. Olhem para a nação de Israel. Israel, que até 48 ainda estava sem a sua nação, a partir de 48, os irmãos sabem, a ONU votou. E a partir de lá, Israel está se levantando como uma grande nação, embora bem pequenininha, do tamanho menos que o estado de Sergipe. Todavia, com certeza, o seu celular tem algum equipamento que é know-how de Israel. Você olha os prêmios Nobéis do mundo, de ciência, de tudo, você vai ver a lista imensa de judeus que receberam prêmios Nobéis. Você vê as melhores frutas do mundo são produzidas lá. Exemplo de ecologia está dando Israel com o repovoamento do Negev. Desde a década de 80, eles lançam satélites naturais, satélites artificiais. Quando eles lançaram o Amos 1, o mundo ficou assustado. O que é isso no espaço sideral? É o satélite de Israel. E os inimigos de Israel, rangendo os dentes com ódio do povo de Abraão. Jesus falou, olhai para a nação de Israel. Você não vai abrir nunca uma folha de São Paulo na semana que não vai ter uma notícia de Israel. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Por que olhar para as outras árvores? Nações que não existiam, que agora estão existindo, como a Croácia. Nações como a Croácia, logo, logo os curdos vão ter a pátria deles, e outras nações que estão se levantando. O Senhor disse, olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. E o Senhor Jesus disse, aliás, o Espírito Santo ungiu Zacarias para escrever no capítulo 12, versículo 2. E eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor. Vocês sabem que o Irã sonha em destruir Israel. Mas o dia que o Irã conseguir enriquecer um urânio para fazer uma bomba atômica, você pode saber que o caça israelense vai lá e bombardeia eles na casa deles. Porque Jerusalém realmente é um cálice de tontear para todos os povos em redor. Mas o que eu quero que você destaque dessa mensagem não é noções de geopolítica. Eu quero que você destaque que Jesus está voltando.
Domingo que vem eu vou continuar pregando essa palavra. Jesus está voltando. Você pode orar como um apóstolo, ora vem, Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Você crê nessa verdade? Ou para você isso é uma lenda? Não, creio que não, né? Todos nós aqui cremos que o Senhor Jesus vai voltar. O Senhor Jesus vai voltar. Nós estamos aguardando o triunfo do meu Rei, pois por sua imensa graça lá estarei. Que coisa maravilhosa. Fique de pé, por favor. Diga à pessoa que está ao seu lado: Jesus está voltando. Ele não está voltando como um cordeiro. Ele está voltando, aleluia, como leão da tribo de Judá. Nós cantamos hoje: a face adorada de Jesus verei. Vai ser maravilhoso, irmão. Quando nós estivermos lá, nós vamos descobrir que nós não sabíamos nem a milésima da milésima parte. E você vai dizer: puxa, mas se a gente soubesse que era assim, né? Talvez a gente teria até feito mais para o nosso Senhor. Mas Jesus está voltando. Eu creio que Ele vai voltar. Ah, já pensou se fosse hoje? Se fosse hoje que Jesus voltasse? Viva nessa expectativa. A expectativa da vinda de Jesus Cristo. Viva nessa confiança, nessa esperança e nessa certeza. Eu quero que você pegue na mão da sua esposa, se você que está junto com ela, se você tem algum parente aqui, pegue na mão dele. Eu vou pedir para as esposas dos pastores subirem aqui agora. Se alguma tem dificuldade de locomoção, vocês desçam até lá. Minha esposa, suba aqui. Nós vamos orar a Deus para que esta certeza seja avivada. E eu tenho notado, assim como é atacada a doutrina da segunda vinda, também é atacada a família. É simultâneo. Porque são estruturas que mantêm que impedem a ação total do anticristo. O espírito do anticristo que já está agindo no mundo há muito tempo. Então nós temos que sempre clamar pela família e pela igreja, porque a família e a igreja é que faz com que esse mundo não se putrefe mais ainda. É a família e a igreja que faz com que o Espírito de Deus haja no meio da humanidade. A igreja de Jesus está aqui. Nós somos a igreja. Lutas, fraquezas, falhas, debilidades, mas o Senhor nos torna forte. Nós estamos em Cristo Jesus e nós estamos aguardando a bem-aventurada esperança do Filho de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, na Tua presença nós nos encontramos enquanto igreja do Senhor Jesus. E eu quero abençoar as famílias, abençoar a vida de cada um dos nossos irmãos. E eu quero dizer ao Senhor que nós estamos Te aguardando, ó Deus. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, capacita-nos para testemunhar esta verdade, que o Senhor Jesus está voltando, que nós possamos orar: ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Não há nada mais para acontecer, ó Deus, todos os sinais já se cumpriram, que nós possamos, ó Deus, ir por todo o mundo, pregar o Teu Evangelho, arrancar vidas das mãos de Satanás, resgatar pessoas para Ti, introduzi-las na família de Deus. Usa-nos, 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 usa-nos. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus.
Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. É em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Diga Maranata. Aleluia. Nós queremos avisar os irmãos sobre o encontro com Deus de mulheres. A minha esposa vai falar. E mais alguns avisos o pastor Celso estará dando. E nós já estamos encerrando a nossa reunião para a glória de Deus. A paz do Senhor, irmãos. E como nos diz a palavra de Deus, quando Jesus voltar, que Ele nos encontre trabalhando. Nós estamos esperando Jesus, mas não vamos esperar sentados de braços cruzados. Vamos esperar trabalhando, vamos esperar nos esforçando para que mais e mais pessoas estejam conosco, esperando o Senhor. E nesse propósito, nós temos procurado viver. E por isso queremos anunciar para todas as mulheres que na próxima sexta-feira estaremos fazendo um encontro rosa. Aproveitando o mês de outubro, vamos estar falando sobre saúde da mulher e fazendo, ao mesmo tempo, um encontro com as ex-alunas do curso Mulher Única, e queremos que essas ex-alunas chamem uma amiga, convidem uma amiga, principalmente pessoas que não são da nossa comunidade de fé, para virem, ouvir a palavra de Deus, ouvir coisas que vão abençoar a vida delas. Então, na próxima sexta-feira, o Encontro Rosa, se você ainda não deu o seu nome, não fez sua inscrição, você deve procurar uma Márcia Novaes, procurar a mim, custa apenas R$10, porque vamos fazer o encontro e vamos ter depois um lanche. Então, tem um custo, né, mas apenas R$10. Sexta-feira, dia 28, às 19h30, estaremos aqui. Vamos ter uma palestra, sorteios, vamos ter um lanche e queremos, para fazer algo diferente, que as mulheres gostam de inventar uma modinha também, né? Nós vamos fazer esse encontro rosa. As mulheres devem vir usando pelo menos uma peça do vestuário ou alguma coisa cor-de-rosa, né? E se você quiser participar, vamos ter um detalhe especial, nos procure no final. Nós vamos fazer aí um concurso da que estiver com o adereço, com a roupa mais interessante no pink, e aí vai receber um prêmio especial, quem estiver com uma roupa toda rosa. E as meninas estão aí sempre inventando alguma coisa diferente, né? Então, na próxima sexta-feira, dia 28. E no dia 4 é o nosso último encontro com Deus deste ano, edição para as mulheres. Apenas R$100, nós estamos com as últimas vagas. Muitas congregações estão trazendo grupos grandes, mas aqui da sede já temos várias mulheres inscritas, mas se você ainda não fez, me procure no final, é a última semana para fazer inscrições, tá? Para o encontro com Deus. Deus abençoe. Muito bem, meus irmãos. Eu quero agradecer a todos os irmãos da orquestra, músicos, nosso grupo Gênesis, né, que cooperou conosco hoje. Somos muito gratos pela vida de vocês, viu? Pela cooperação, por estar nos ajudando. Também agradecer aos irmãos por estarem aqui, adorando esse Deus tão maravilhoso, né? Receber essa palavra aqui, que Jesus está voltando, né? Reforçando isso. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui eu tenho 2 pedidos de oração. Só que aqui não tem o nome da pessoa, não tem endereço, né? Então, eu vou pegar esse pedido, como já foi orado por um deles, esse pedido nós vamos orar, levar para as irmãs orarem também no círculo de oração, e vamos orar também na hora que a gente for dormir. E os irmãos que escreveram da próxima vez, procure trazer para nós os nomes também, para a gente poder divulgar, certo? Muito bem, meus amados, aqui tem um aviso muito importante. E eu quero que você se atenha a esse aviso, porque ele envolve dinheiro. Os irmãos já estão preocupados, né? O irmão Hélio, mais o evangelista Roberto, tem observado que muitos irmãos entram na contramão aqui, ó, para entrar no pátio.
Sabia que isso aí é pecado? Não é, é uma transgressão à lei de trânsito. Então eu quero pedir para os irmãos não entrarem mais, para que você não cometa esse pecado. E também pode acontecer de ter alguém, algum policial aí, e fazer uma multa, que já aconteceu, de entrar aqui dentro do pátio para vir multar um irmão aqui. Então eu peço encarecidamente para os irmãos não fazerem mais isso, certo, meus irmãos? Terça-feira, já avisei, temos o estudo então, com o pastor Robson, vestindo a camisa do Evangelho. Na segunda-feira, nós temos Homem ao Máximo e a Escola da Etade. Quem tiver interesse em fazer teologia, vem aqui, se informe para você começar no próximo livro a fazer o curso de teologia. Quarta-feira, nós temos círculo de oração na parte da tarde, das 2 às 14 às 16. À noite temos célula. Já foi falado sobre as células. Se tiver alguma próxima de você, por favor, nos ajude, esteja lá para nós adorarmos esse Deus tão maravilhoso. Quinta-feira temos aqui oração à noite. Venham na oração. Eu não estava presente em algumas quintas, porque eu estava fazendo plantão, agora já resolvemos esse problema. Então, todas as quinta-feiras, mesmo quando o pastor acontece não estar por algum motivo justo, eu estarei aqui, juntamente com os irmãos, orando. E depois da oração, nós temos a aula teológica com o pastor Robson. E, na continuação, os cultos normais. Certo, meus irmãos? Vamos ficar em pé, vamos nos abençoar com a bênção apostólica. A graça de nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém. Aplauda o Senhor. Tenha uma boa semana, que o Senhor possa abençoá-los ricamente em nome de Jesus.